Fala aí, Bills Máfia, que está nos acompanhando aqui no canal do Fernando Chimude. Meu nome é Célio, tô aqui com o Eric e a gente vai comentar hoje sobre essas novas contratações, mudanças que vêm ocorrendo no Buffalo Bills, né? A gente vai tratar dos coordenadores recém-contratados e eu agradeço muito a todo mundo que estará nos assistindo aqui. Tá? Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal do Fernando, se inscrever também no nosso, que vai ajudar muito no nosso serviço, no nosso trabalho, divulgando cada vez mais o Buffalo Bills aqui no Brasil. Valeu? Tamo junto, Go Bills, e fiquem com o episódio da semana. FM Network. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio. Dessa vez falaremos sobre os nossos novos coordenadores nessa temporada, né, e tal. E vamos discutir sobre isso nesse episódio de hoje. O meu nome é Célio Filocriel, eu serei o seu host nesse programa e eu estou aqui com o meu parceiro, Eric Henrique, mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Eric, tamo junto. Valeu, Celião. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. É uma honra e um privilégio poder falar de Bills. Estamos aí nessa off-season cheia de notícias e mudanças e que cada vez mais nos ilude, né? Porque depois do que aconteceu no final da temporada, tudo que a gente quer é que alguma coisa aconteça para a gente poder ter esperança de novo. Então, vamos ver aí o que nos guarda essa nova estrutura de técnicos aí do Buffalo Bills. É isso. Na semana passada a gente fez um episódio comentando, né, a demissão do Joe Brady já, a demissão do McDermott e a contratação do Joe Brady e a promoção dele. E a gente comentou que a gente estava começando um programa com o Tom e terminou o programa Bradilizados, como a gente tem falado. Extremamente acreditando no processo. Agora, só rapidamente, antes da gente partir para o assunto principal, que são os coordenadores recém-contratados, o Eric, eu queria saber o que tu achou dessa promoção do Joe Brady para apresentar a tua opinião para o público sobre essa promoção aí do nosso novo head coach, que, para ser bem sincero, eu acho até esquisito escrever o treinador Joe Brady, o head coach Joe Brady. Ainda não acostumei, a verdade é essa. Né? Mas com o tempo aí, espero que com sucesso a gente vai se acostumar. Cara, nem fale. Assim, teve muita especulação, né? Só como diz, uma visão do que eu pensei e do que estava acontecendo antes da seleção dele, né? E de todas as especulações que aconteceram na demissão do McDermott, né? Foi muita gente pensando no sentido, Pegula e o Bini já pensavam nisso antes de executar, tudo dependia do que ia acontecer durante a temporada, né? Então, parece que já estava planejado mandar o McDermott embora. Muita gente falou que era só uma questão de tempo até anunciar um novo coordenador, um novo head coach, porque eles jamais mandariam um técnico vencedor igual foi o McDermott, sem um plano B. E o desenrolar das entrevistas e toda a especulação acabou sendo diferente, né? A gente viu que, não sei se eles fingiram
não ter esse plano, né, e acabaram o plano B já era o Joe Brady desde o início, mas eles mostraram que eles mandaram o McDermott puramente porque eles não suportavam mais perder das formas que a gente perdia, e foram para o mercado fazer entrevista, abriram as portas aí para muita gente, inclusive a gente ia fazer um programa sobre isso, né, e provavelmente vocês falaram sobre isso, sobre os candidatos, e o Joe Brady foi contratado justamente no dia. E aí quando ele foi contratado, a minha primeira sensação foi: "Cara, que puxada de tapete". É, pô, o cara tá ali, ele ganhou a confiança do técnico anterior, né, do McDermott, tá dentro da organização, e uma semana depois ele é nomeado como head coach, ou seja, foram 2 promoções e uma demissão, né, promoveram o Brandon Beane e promoveram o Joe Brady. Depois de um tempo, e aí tudo vai do que a gente acredita das entrevistas, né, Josh Allen e Brandon Beane foram muito categóricos ao deixar claro que todos os treinadores tiveram o mesmo tratamento, que ele foi entrevistado como se ele nunca tivesse sido um técnico ali dentro, como se ele não conhecessem ele e o trabalho dele. Diz que eles foram bem incisivos nas perguntas e deixaram isso bem claro. E no final, a escolha do Joe Brady para mim é mais uma bola de segurança, sabe. Tipo, já conhece o cara, tem intimidade com o Josh Allen, lógico, foi muito citado a questão de o Allen ter sido MVP, né, nas mãos dele, e depois esse ano a gente teve o melhor jogo corrido da temporada, com o James Cook sendo aí o líder em jardas corridas, então, para mim foi bola de segurança, sabe. Meu, a gente não tá confiante, não dá para esperar o Kubiak, né, que todo mundo falou muito do Kubiak, do Clint Kubiak, tem que terminar o Super Bowl, vai demorar mais, vamos acertar aqui. O Brady foi bem nas entrevistas, segundo eles falaram, então, depois de tudo isso, o meu primeiro sentimento foi puxado do tapete, meu segundo sentimento foi bola de segurança, e o meu terceiro sentimento foi agora ouvindo bastante o Brady, né, que ele tá dando entrevista para meio mundo, né, tá em todo podcast, tá indo em um monte de lugar. Aí eu assisti algumas entrevistas dele, ele deixou bem claro, né, que a visão de head coach é muito diferente da visão de coordenador ofensivo. Ele O próprio Allen, né, endossou a contratação dele, falou muito bem, que ele está feliz que é ele, que eles vão trabalhar muito. E e uma das coisas que ele deixou bem claro, né, é no sentido de tomar a responsabilidade para si, né. Tudo que acontecer no time, a responsabilidade vai ser dele, não importa aí o que aconteça, e que ele vai ter um alinhamento direto, né, com diretoria, com a organização, e ele vai dar muita liberdade para os técnicos de forma geral, né, para os seus coordenadores. Então, a gente tá aí, o staff está sendo montado ainda, mas que a visão dele para o Bills é bem mais ampla do que talvez era do McDermott. Obviamente ele não comparou isso, né, ele nunca ia colocar isso em comparação, até porque seria cuspir no prato que comeu, mas ele deixou claro que a visão dele como coordenador ofensivo era limitada, né, por conta do head coach ou por conta da estrutura, e que agora ele vai ter um pouco mais de liberdade. E ele também já demonstrou, né, várias vezes aí, apesar da gente ficar bravo com as screens e tudo mais, né, todo mundo tá com medo do jogo não mudar, ele já deixou claro que ele vai buscar impor mais o seu jogo ofensivo, e que ele mais, como diz, que ele mais tem anseio é de poder comemorar com todo mundo, né, com a defesa e tudo mais. Então, eu gostei das entrevistas que ele deu, da visão dele do do cargo de head coach, de como ele lidou com a situação, né, de ser muito grato ao McDermott, ser grato à companhia, à instituição do Buffalo Bills e, obviamente, dar poder para os seus comandados, para os seus liderados, né, para que eles também tenham autonomia
e possam fazer muito aí pelo Bills. Então, no final, acabei ficando esperançoso igual vocês aí. No começo foi aquele gelo na barriga, puxa, mais do mesmo, e depois já tô braidizado aí. Vamos torcer para que dê certo. É uma mente nova, né? Ele foi muito bem entrevistado por outros times, talvez até aquele medo, né, da organização de perder um cara para um adversário tenha pesado ali. Puxa vida, o cara pode ir pro Ravens, puxa vida, o cara pode ir pro Raiders e tudo ali dentro da mesma divisão. Talvez possa pesar um pouquinho nesse sentido, porque outras pessoas estão enxergando coisas que talvez a gente não esteja. E aí, no final, foram, para mim, é uma bola de segurança e vamos torcer para que dá certo. Eu tô esperançoso. E é isso, cara. Não dá para torcer contra. Pé atrás foi só no começo, agora é bora Brady e vamos chegar no Super Bowl no estádio novo. Isso. É bem por aí, né? Porque acredito que foi muito um banho de água fria, né, em muita gente. Sim, no começo foi. Mas, como eu falei, a gente até cogitou, né, na semana passada, falar sobre que o Joe Brady poderia ser o favorito, mas que, cara, não existia a mínima chance de o McDermott ser demitido e no dia seguinte anunciarem ele. Não, amigo, Seria ia muito. rolar uma revolução em Buffalo. Sim. Era a casa do Pegula em chamas, era o Bini fugindo, tinha a minha opção. E aí a gente até comentou que poderia ser uma tentativa de, assim, cara, a gente tinha, cheguei a comentar, a gente tinha o Dable, né, um grande talento e tal, não deu para edificar, ele saiu, foi virar head coach em outro lugar. Acabou saindo do Giants, é um dos nomes que a torcida queria, mas foi um pensamento que eu tive, que eles viram Ravens entrevistando ele, mais uma vez, Raiders entrevistando. Então, eu acho que mesmo que ele fosse um dos favoritos, ele poderia até não ser um dos favoritos. Quer dizer, ele poderia até não ser o favorito. Ele poderia ser um dos favoritos, mas não necessariamente o favorito. Mas eu imagino muito que eles podem ter dito, tipo, não vamos perder esse cara também. Então, vamos efetivar ele e seguir esse novo trabalho, dessa oportunidade para ele. Imagina a história. Brady vai É, pro Ravens e ganha o Super Bowl com o Lamar Jackson. né? Nossa, Bills perdeu o Ravens, Bills perdeu o Joe Brady, né? Então, perdeu o Joe Brady, né? E acredito o que eles Debo, né, que você possam. comentou, ele ganhou o Aham, técnico do ano, no ano seguinte, né? foi. É até algo que eu digo que prejudicou o Debo, Sim. porque esse primeiro ano dele ter sido tão bom fez ele de darem um contrataço pro Daniel Jones, se amarrarem em marcha o Daniel Jones para ele voltar a ser o Daniel Jones nos anos seguintes, a ponto de sair, né? Tá certo que ele jogou bem nesse último ano aí enquanto estava em campo, né? Mas Uhum. acabou se machucando, né? Mas, enfim. Bom, Joe Brady oficializado, né? Beleza. Vamos à comissão técnica. Bora. Qual será que é o futuro? Vai manter a galera? Não vai manter? O que será que vai acontecer? Primeira coisa que o Brady fez, vou continuar chamando as jogadas, Sim. né? Beleza. Show de bola. Depois vem a notícia. Bob Babbitt está de Buffalo. Está arrumando a Green Bay, se eu não estou enganado. Exatamente. Green Bay Packers. Babbitt fora, ou seja, precisamos de um coordenador defensivo. Não que já não precisasse, né? É. Não que ele realmente, não que ele fosse continuar. E aí a gente questionava qual seria o modelo que o Brady ia buscar nesse coordenador, sabe? Se era um cara com uma mente jovem e tal, ou se ele buscaria uma bola de segurança. E eu acho que ele foi muito por aí, né? Ele foi Uhum. muito por aí,
na contratação do Pete Carmichael Jr., que atualmente estava no Denver Broncos. Ele era assistente lá do Sean Payton. O Brady, inclusive, fala, né, na entrevista lá dele que ele vem da árvore do Sean Payton, né, de treinadores. E, bom, se você já acompanha a liga há muito tempo, você vai saber que o Carmichael foi durante anos, acho que o quê? Mais de 10 anos, uns 12 anos, talvez até mais. No Saints? No Saints, como coordenador. De 2009 a 2023. Olha aí, 2009 a 2023, são 14 anos, mais ou menos? 14 anos de offensive coordinator. 14 anos como coordenador ofensivo. Então, se você acompanha a liga há mais tempo, provavelmente já viu esse cara na beira do campo. E ele vai cumprir uma função, né, muito parecida com a que ele já cumpria lá. Porque, mesmo ele sendo coordenador ofensivo do Saints, quem chamava jogadas era o Sean Payton, né? E isso não mudou. Ele vem para ser esse cara também. Agora, o que acontece? Qual é a diferença? O Brady, claramente, foi num nome de segurança e num nome de experiência. Tem algo em que ele conhecesse, que tivesse confiança para nesse trabalho. Porque, assim, não que ele não pudesse buscar um nome mais novo e tal, né? Uma mente mais jovem para auxiliar ele nesse serviço, mas ele buscou um nome experiente com quem ele trabalhou junto. O Brady já foi assistente nos Saints em 2017, 18, eu acho, por aí. E eles já se conheciam, né? Ele já conhecia o trabalho do Carmichael, ele já entenderia como o Carmichael trabalharia nessa situação, deve ter convidado, e o Carmichael aceitou vir ser o coordenador ofensivo dos Bills. No fim das contas, cara, assim, o Brady, a gente sabe que é muito difícil um head coach assumir mais de uma função, porque um head coach já trabalha demais, né? Qualquer Hard Knocks, qualquer entrevista que você aí, fã de futebol americano, assistir, vai ver quão trabalhoso é o trabalho do head coach. Onde é que a gente vê isso? McDermott sofreu com isso. McDermott era head coach, trouxe o Leslie Frazier, o Frazier é demitido, e aí ele faz o quê? Ele chama a defesa para ele. E, cara, ele foi muito mal nessa condição. Foi naquela temporada em que a gente foi eliminado para os Bengals em casa. Um banho dos Bengals nos playoffs. Isso foi 2023, eu acho. E aí ele fecha a casinha, né? Volta o jogo. Cara, vamos trazer um coordenador aqui para me ajudar no serviço, que não vai dar. Sozinho não dá. Que foi o caso do Bobby Babbitt, que foi promovido. Cara, é a mesma coisa pro Joe Brady, né? Sim. Não dá para ele acumular tanta função assim, né? Ele precisaria de alguém para auxiliar ele no serviço de coordenador ofensivo. E, enfim, muito mais trabalho ele vai ter mesmo, né? E tem muito mais a que se preocupar agora. Então Sim. Ele foi atrás do Carmichael, que é um veteranaço, né? É muita experiência. Então, cara, o Carmichael vai estar ali para auxiliar o Allen,
né? O Carmichael treinou o Drew Brees durante anos, né? Sim. O Drew Brees que era gênio da bola, né? Então a gente sabe que ele vai muito bem. O Carmichael vai estar lá para dar muitas vezes os treinos. O Carmichael vai estar lá para conduzir a criação do ataque também. Claro que o Joe Brady vai ter a voz final. Certamente o Joe Brady vai falar: olha, quero isso, isso, isso. E o Carmichael vai lá e vai falar para os jogadores. E vai desenvolver junto com o resto da comissão técnica, né? E a comissão técnica também não é só os dois, né? Tem Exato. todo o resto. É um coordenador para cada posição, né? É um coordenador para cada posição, e aí quando tu vê, do nada aparece X times tirando o assistente do coordenador de tal posição. Exato. Depois tem o assistente do coordenador de tal posição. É, é quase um cargo público com seus Verdade, assessorados. Tem bastante verdade, né? assessor no, nas comissões técnicas. Então, cara, o Joe Brady é esse cara. O Joe Brady já, o Carmichael é esse cara que vai trazer essa experiência, vai planejar o ataque junto com o Brady. Efetivamente, acho que nos treinos ele que vai comandar. Tá? Não acho que o Joe Brady vai ficar o tempo todo lá na beira do campo, definindo como o ataque vai se portar. Acho que ele vai ser esse responsável. Uhum. E beleza, ele não vai chamar jogada e tal, ele não tem problema com isso. Mas acho que é um nome. É claro que eu gostaria de um nome forte no quesito criatividade e tal, no quesito novidade, uma mente mais jovem, gostaria, mas eu Uhum. acho que trazer esse cara que tem um trabalho técnico muito importante é interessante também, porque vai ser o braço direito do Brady, né? Vai tá lá auxiliando nas decisões, certamente ele vai ter voz. Claro, a voz principal é a do Brady, mas, cara, ele certamente vai ter os seus momentos ali. E no fim das contas, ele vai trazer muita bagagem, né? Porque durante muito tempo o Saints foi extremamente competitivo trabalhando ao lado ali do Sean Payton, então ele tem muita experiência, né? Então Exato. acho que é uma bola de segurança do Brady que pode dar certo. Claro, ofensivamente falando, eu sempre vou cobrar mais do Brady do que do Carmichael, né? Assim Claro, com como certeza. defensivamente eu cobrava mais do McDermott e do Babbitt a partir do momento em que o McDermott voltou a chamar a defesa. Antes do McDermott voltar a chamar a defesa, eu cobrava do Babbitt. E é isso, cara. Eu não vou ficar cobrando do Carmichael o mau desempenho do ataque se quem vai fazer o ataque rodar efetivamente vai ser o Joe Brady na hora H, né? O Carmichael vai Exato. estar lá para ajudar a desenvolver, né? Mas achei uma escolha interessante. Foi para segurança, né? Na verdade, ele tá se rodeando de treinadores em que ele confia, né? Ele tá buscando principalmente a estabilidade ao redor dele, né? Tá fazendo ah, apostas miraculosas, né? Sobre o Exatamente. Carmichael, o Eric, o que é que tu achou dele? Cara, é o que você falou, né, foi a bola de segurança, né. O que eu achei, assim, mais impressionante é que ele tem 54 anos, com tudo isso de carreira, sabe. Tipo assim, ele não é velho, se a gente for analisar, né, ele é só bem experiente na NFL. Pessoal bem E experiente. e assim, a lealdade dele ao Sean Payton é um negócio considerável, né. Pô, foram 14 anos no Saints, aí voltou para treinar junto com o Sean Payton, né,
no Denver agora. E assim, ele aceitar sair dessa condição que confortável, né? Porque é o que você comentou. Quem toma pancada é o head coach. E o Sean Payton sempre foi esse cara, né? De tomar pancada, de criar, né, polêmicas. E ele aceitou sair da asa do Sean Payton para ir ajudar, de certa forma, né? Ser liderado por um antigo é, subordinado, né? O Brady trabalhou com ele, então, no passado, lá no Saints. E então, o que me dá um pouquinho de esperança, no sentido de, cara, ele reconhecer que o Brady é um bom, uma boa pessoa, né? Um bom profissional, a ponto de você abandonar o seu lugar de conforto ali com o head coach dinossauro da NFL para ir se aventurar num time que tem uma pressão gigantesca, né? Você tem, lógico, o Josh Allen, mas, cara, a pressão que hoje, talvez esse ano, principalmente, né, nessa nova temporada, o Bills vai receber, vai ser estratosférica, né? Tanto pelo quesito de mudanças de forma geral em coordenadorias, quanto expectativa de estádio novo e temporada passada que a gente acabou, a gente não tinha os nossos maiores rivais, né, que seriam Ravens, Chiefs e Bengals. Então essa temporada que vai vir, cara, vai ser um negócio absurdo, assim, para a comissão técnica. Os caras vão ter que responder rápido, considerando que o Josh Allen faz 30 anos e tá todo mundo falando que a nossa janela tá fechando. E ele topou, sabe? O cara falou: "Não, vamos aí, vamos ver o que vai acontecer". É, uma coisa que o Brady comentou na entrevista, e dá para perceber, né, que o Carmichael seria esse ponto, que é o contraponto dele, né? O Carmichael, a experiência que ele tem com o Sean Payton, tem, cara, você comentou, treinou muito o Drew Brees, e era um ataque, aquele Saints era muito bonito de assistir, era um ataque bem vertical, tinha muita rota em profundidade, e o Brady a gente sabe, né, que é o medo da gente é as jogadas de screening de novo, mas ele vai saber, né, teoricamente, é para ele saber diferenciar aí o que o técnico Carmichael vai trazer para ele aí de melhoria, de contraponto ao ataque que ele já comanda dentro do Bills. Então, eu acho que isso que é o mais interessante. E também é um cara que, pela experiência, ele já traz consigo como diz, a imponência, né? Pô, chegou ali, quem que é esse cara que tá vindo? Não, esse é o Carmichael, o cara já foi campeão do Super Bowl com o Drew Brees. Esse é o Carmichael, já treinou com o Sean Payton ali a vida inteira, ou seja, os jogadores já vão olhar para ele de forma diferente. Porque o Brady assumindo, ele era o coordenador ofensivo, ele já ganhou o seu respeito, mas como head coach muda a situação. Então ele vai ter ali uma outra segurança de um cara muito experiente que sabe o que está falando e o pessoal vai saber aí respeitar, né, de certa forma. E mais do que isso, se precisar, ele pode até falar assim, ó, viu, chama a jogada aí para mim agora que eu preciso me concentrar com as minhas obrigações de head coach, né. A gente vê muitos técnicos novatos aí chamando jogada, né, e dando certo. O exemplo maior talvez seja o Sean McVay no Rams, mas a gente também vê os casos dos novatos que não, às vezes erram ali em momentos cruciais, né, e o Brady vai precisar aí aprender com esses erros e o Carmichael nesse sentido vai poder ajudar ele muito, né, justamente pela experiência que ele tem ali com o Sean Payton. Eu eu vi muito comentário na internet, né, de pessoas criticando, não gostando da seleção e pessoas muito empolgadas, né. Eu acho que, na minha opinião, né, eu não lembro de cabeça, né, como era o Carmichael, até porque era uma época que eu acompanhava a NFL e eu gostava só de assistir o jogo, eu não acompanhava essas partes minuciosas, né, saber quem que é o coordenador, quem que é o defensive coach, quem que está por trás da situação toda.
Mas eu lembro muito bem desse time do Saints e eu espero que a gente tenha essa, como diz, essa aura, né, que tinha aquele Drew Brees e aquele ataque. Bastante experiência, fico esperançoso aí que ele realmente tenha liberdade para ser contra o Brady no que precisar, e que ele possa trazer aí, tanto para o Josh Allen quanto para o nosso corpo de ataque, bastante inovação, ou mesmo que seja coisa antiga, né, porque a liga ela vai se renovando. Então, talvez ele traga aí uma coisa lá do passado que possa ser utilizado hoje em dia. Mas eu tô confiante justamente porque eu acho que o ponto para mim foi, o cara saiu de toda essa quantidade de anos aí de experiência embaixo ali da asa do Sean Payton para enfrentar a bucha que vai ser o Buffalo Bills esse ano. Isso significa que ele tá, como diz, tá empolgado ou tá motivado para poder ajudar a gente. Então tô bem esperançoso, cara, nessa Ele tá contratação. confiando no projeto, né? É o Tá famoso confiando, confiou no projeto. confiou no projeto, ele É, acredita no projeto. acredita no projeto. É, agora só trazendo um ponto aqui que tu comentou, o Brady vai errar. Vai, ele Inevitavelmente, falou faz isso. parte. Ele vai errar, né? E, cara, o Carmichael vai ser aquele cara que quando o Brady estiver se lamentando, eu acredito que ele vai ser aquele cara que vai chegar no Brady, dar um tapão na cara dele e falar: Acorda, tu é o head coach, vira a página, errou, perdeu, Hum, valeu, bora pra próxima, né? Porque ele traz essa bagagem aí. Mas aí, o Eric, a grande expectativa da torcida era quem será o coordenador defensivo dos Bills, né? defensivo. Quem vai ser esse homem? Porque assim, se o Joe Brady se garante no ataque, ele vai precisar de um nome forte para defesa, né? Uhum. E muita especulação, muita torcida para um, muita torcida para outro. No fim das contas, vem outro treinador de Denver, né? Denver, limpamos o Denver. Limpamos o Denver, Jim Leonard. Tava até comentando com o Eric antes do, antes do programa que não sabia se era Jim Leonard ou de Leonhard. Mas aí os gringos estão falando Jim Leonard, então se eles falam Leonard, não sou eu que vou falar o contrário. Uhum. O Leonard que era assistente, coordenador de passes, na verdade, né? Defensivo de Denver. E ele chega com ideias bem diferentes do que a gente tinha em Buffalo com o McDermott, né? O Eric, essa na, na internet, quando o Leonard foi anunciado, eu vi muito comentário de let's go, yeah, come on, Sim, né? Pô, foi celebrado. essa foi celebrado. Essa essa contratação do Leonard atiçou um interesse em ti também ou tu vai para outro lado? Cara, eu não conhecia, tá, eu via a especulação do pessoal falando de nomes, né, pô, depois que eu assim, depois que o Brian Flores foi resolveu assinar seu contrato lá, eu pensei: "Não quero mais nenhum técnico defensivo no Buffalo Bills", sabe. E aí, vamos buscar esse defensive coach, né, depois que o Brady foi oficializado. E aí, Jim Leonard, todo mundo comemorando, e ele foi assistente, né, como você comentou, de passe, né, coordenador de passe de defensivo, né, coordenador defensivo de passes no Denver Broncos, foi assistente de head coach e ex-jogador do Buffalo Bills. Aí eu comecei a puxar um pouquinho a história dele, né, ele já passou por vários times, ele era safety, ou seja, é aquele jogador que tinha visão de campo, provavelmente, eh,
já deve ter tido interesse ali como jogador sobre como analisar e montar defesas, e e aí me deu um certo, como que eu posso dizer? Puxa, que legal, um cara que tem identificação. É ruim o que está acontecendo pra gente em quesito torcida, sabendo que o Patriots está lá no Super Bowl? Pra caramba é ruim. Só que você vê que foi um cara contratado como head coach que tem uma identificação gigantesca com a torcida, porque ele foi jogador, né. Não que o Leonard tenha sido um excelente jogador no Bills, mas ele já conhecia a casa, já sabe como que é a torcida, já sabia o que esperar e o momento que o Bills está vivendo. E assim, ele teve outras oportunidades, né, outras ofertas para ser head coach ou defensive coach, e ele escolheu vir para o Bills, né, para assumir esse desafio. E a gente viu o Denver Broncos das 2 últimas temporadas, né, na temporada passada, o Bo Nix iniciando e a defesa do Broncos voando, esse ano de novo a defesa muito bem, contra passe, defesa o front seven da defesa muito agressivo, e foi o que ele deixou claro na entrevista dele, né, falou: "Cara, a gente vai ser uma defesa que ataca, a gente não vai ser uma defesa reativa, a gente quer que o ataque dos adversários, joguem contra a gente, não a gente jogue contra os ataques do adversário, né, a gente vai para cima de quarterback, a gente vai fazer mudança de esquema ali para confundir o QB, a gente quer que ele faça a leitura, que ele mude jogada, a gente quer dificultar o máximo possível a vida do ataque para que eles venham preparados para a nossa defesa, né, e não a gente se prepare para o ataque deles. E isso dá um ânimo, né, porque a gente viu a nossa defesa nos últimos anos, né, era uma defesa padronizada, tinha ali a sua base, e a gente sempre sendo reativo às situações, né. Esse ano, principalmente, o quanto a gente sofreu no início dos jogos para melhorar no segundo tempo, e a gente todo mundo fala: "Nossa, o ajuste do técnico foi excelente", mas por que que teve que ter esse ajuste, sabe? Por que já não começou, arrebentando? Então, esse tipo de voz na entrevista que ele deu foi muito revigorante, assim, né. Pô, a gente vai para cima, a gente vai atacar, a gente vai buscar turnover, a gente quer ser a defesa mais, temida, vamos dizer assim, da NFL. E uma pessoa que já conhece a nossa torcida, já sabe como é a nossa casa, vindo para um time contender, né, então ele sabe que o desafio vai ser grande, principalmente da área defensiva. Sabendo que tem que mudar o sistema, né, fazendo o sistema adaptar ao dele, e que já vem de anos e anos de uma mesma estrutura, vai ser um desafio gigantesco. Mas assim, é um cara novo, né, 43 anos, já teve como diz, a sua carreira dentro de coordenadorias ali dentro dos times é bem reconhecida, todo mundo falou muito bem dele, principalmente as páginas sobre o Bills, né, lá de fora. E eu gostei da entrevista dele, ele foi muito bem categórico e eu espero que isso seja verdade, né, que ele tenha liberdade aí pra trabalhar. E ele já falou que ele é uma pessoa flexível, apesar de ele ter um sistema, ele é uma pessoa flexível, ele vai saber utilizar o melhor dos jogadores e vai, né, aproveitar o que a gente tem, lógico, buscando melhores peças. Eu tô ansioso para ver como que vai ser esse trabalho, né, pô, a NFL é um problema por causa disso, ela só volta lá em setembro, a gente só vai saber lá em setembro, aí a gente fica aqui especulando, querendo que o OTA chegue logo pra gente ver alguma coisa, o draft tá logo ali, e aí a gente tá aí na expectativa. Agora eu quero ver o que que esse cara vai mostrar pra gente. Mas é isso, eu fiquei animado com ele, com a entrevista e com a repercussão que teve aí da contratação dele e ele ter topado esse desafio com o Bills. É bem por aí, né? Aí a NFL destrói a gente nesse intervalo, né? A gente fica palpitando aqui, fazendo vários chutes. Mas é isso, o Leonard, ele
tem um estilo de jogo bem diferente do que a gente jogava mentalmente, né? Porque assim, ele era assistente, né, ele era coordenador de passe, né, de, de Denver, mas ele já foi coordenador defensivo no college, né? Então, já dá para ter uma noção de como é que funciona o time dele. A gente até trouxe aqui só para dar uma estruturada, né, no imaginário das pessoas, para imaginar como pode ser que venha a equipe do Leonard, porque assim, os Bills eles jogavam numa defesa 4-3. Mas só antes de trazer esse ponto, eu queria só correlacionar isso a uma frase do Brady. Eu quero muito saber se isso vai ser para o time todo ou para o ataque. Quando ele diz que não são os jogadores que vão se adaptar ao sistema, e sim o sistema dele vai se adaptar aos jogadores. Quero saber se isso vai ser expandido para a defesa, porque o sistema que o Leonard emprega é bem diferente do que o que os Bills usam. Para você que está nos assistindo em vídeo, você vai ver aí na tela. Em áudio, infelizmente, você vai ficar só com a descrição. Mas os Bills jogavam assim, né? Numa defesa de esquema 4-3. 4-3 nada mais é que 4 jogadores no front, 2 edges, 2 tackles e 3 jogadores mais atrás, né? Aqui na imagem são 2 linebackers, e são 3 linebackers, mas os Bills jogavam com 2 linebackers e um nickel corner no Taron Johnson, né? Aqui, essa é a defesa base do McDermott durante toda a passagem dele por Buffalo, né? Ele instaurou esse modelo de jogo e focou nisso até o final, né? E tendo um estilo claro de como ele jogaria. O Leonard, ele joga numa defesa estilo 3-4, que seriam o quê? 3 jogadores no front, né? Um nose tackle, 2 defensive ends na lateral, 4 jogadores mais atrás, 2 outside linebackers e 2 inside linebackers. A nível de curiosidade, vamos pegar um jogador que estava em Buffalo recentemente, que jogou em Denver, Von Miller. Von Miller, em Denver, era outside linebacker, né? Ele jogava mais atrás. E em Buffalo, ele é edge. Tá? E isso é uma diferença bem grande a respeito de como o Buffalo emprega a sua defesa, né? Porque, vamos lá, não temos um nose tackle efetivo para jogar nesse meio, mas não vai ser problema de conseguir um. Né? Dewan Walker pode fazer essa função muito bem também. Hoje seria o Deacon Jones, acho que é o maior, né, que poderia. Seria o Deacon Jones, só que não sei, a gente não sabe nem se o Deacon Jones volta. Eu acho que ele não fica, acho que ele não volta. Ele andou dando mais opiniões, fazendo uns comentários na internet que polêmico. A Bills Mafia gringa não tá muito contente com ele, não. O Ed Oliver, que sempre era questionado o tamanho dele para defensive tackle, né? Pode ir muito bem aqui, diga-se de passagem, né? Sim. Porque vai tirar menos a pressão dele, porque querendo ou não, ele como defensive tackle enfrenta ali 2 caras, né? 2 jogadores da linha ofensiva na cobertura dele. Então os Bills vão ter meio que se ajustar, porque assim, safeties beleza, corners beleza, isso não muda informação nenhuma.
Pelo menos não na formação base, né? A gente tá falando aqui de formação base, não de variação tática que pode rolar durante o jogo. Agora, uma coisa que a gente pode ver muito é onde esses caras vão ser empregados, porque o Bills tem muitos OLs, bom OLs não, defensive linemen, né? Uma boa quantidade de heads. Onde esses caras vão ser empregados? Assim, para jogar como outside linebacker, se a gente pegar o escopo do Von Miller, claro que o Von Miller era o prime do que seria a posição, né? Ele não vai ser a média que a gente vai buscar. Mas seria um cara mais veloz, mais leve, mas que tenha força, uma aceleração também para conseguir fazer essa função, conseguir chegar no quarterback, né? Tirar aqui rapidamente. Juntando isso ao nosso elenco, podem haver algumas mudanças. E juntando isso, o nosso glorioso Jim Leonard deu uma entrevista hoje, né, de apresentação e, enfim, entrevista, a galera sai perguntando tudo e é doidado. Ele que já esteve em Buffalo, a terceira passagem dele por Buffalo, primeira como treinador, jogou 2 vezes, 2005, 2013 ou 2011, não lembro. E ele falou o seguinte, olha, vou trazer as aspas de Jim Leonard. Vamos ser uma defesa agressiva, tanto na linha de frente quanto na secundária. Atacar a bola. A estatística mais importante no futebol americano são os turnovers. Então vamos ser agressivos, vamos nos movimentar bastante. Vamos nos comunicar, vamos jogar bem juntos. Certo. Se falar. É uma defesa... É uma defesa coletiva. Mas vamos causar problemas para os adversários e forçá-los a reagir contra nós. Não queremos apenas contra-atacar. Queremos ter uma defesa que esteja em constante evolução e crescimento ao longo da temporada. Essa é a visão que o Leonard tem para a defesa, ou seja, uma defesa que ataca muita bola. Algo que não seria, pelo menos se a gente considerar a secundária dos Bills, diferente, né? Já que em outros anos a gente viu muitos Bills atacarem a bola, né? Tanto que a gente via Christian Benford com interceptações, né? O Cole Bishop volta e meia com interceptação, né? Nessa última temporada, né? Claro, nessa última temporada a gente teve até menos, mas é o exemplo que nós temos aí. Mas era um tipo que era muito agressivo com a bola, né? Só que ali na linha de frente era o problema, né? A gente nunca conseguia pressionar bem a linha de frente. Chega no QB. Nesse ano que eu achei que a gente estava bem, chegou na hora H ali contra Denver, de novo a DL não funcionou, né? É um problema quase que crônico que tem na equipe que o Leonard vai ter a se resolver. Ele elogiou muito o Cole Bishop na entrevista e disse que era um cara que ele já observava desde o college, né, college de futebol. Perguntaram a ele também sobre o Taron Johnson. E por que sobre o Taron Johnson? Porque o Taron Johnson, ele não fez uma boa temporada, né? Sejamos justos. Ele não fez uma boa temporada. E os Bills conseguem economizar um dinheiro com um corte do Taron Johnson. E aí perguntaram para ele sobre sobre o jogador, né? Aí, claro, aí tem que ver se é só o protocolar, né? Se ele falou bem do cara que vai utilizar o cara e tal, que ele é muito importante pro time.
ou se ele realmente pretende utilizar essa peça. Mas é bom ficar de olho aí nessa mentalidade do, do Jim Leonard, porque podem haver algumas mudanças consideráveis na defesa, mas né, não é não é garantia nenhuma que isso vai ocorrer. Pode dar certo? Claro que pode, né? Uma defesa agressiva é tudo que a gente quer. Pô, a defesa de Denver era muito agressiva, né? Apesar dele não ser o coordenador defensivo, mas a defesa de Denver era uma defesa muito agressiva. Questionaram se o Christian Benford poderia ser o Patrick Surtain dele em Buffalo, né? Também. Ele falou que o Christian Benford era outro grande jogador e tal, tudo mais. Essas respostas a gente sabe que são protocolares, né? A parte mais importante da entrevista foi o que ele falou a respeito de como ele visualiza o ataque dele, né? Que eu julgo, pelo menos, como a parte mais importante. Então, cara, eu acho que é uma contratação interessante, uma aposta boa. É um cara que já vem. Não é um cara que vem do nada, né? Já treinou no college. Tava trabalhando ali com o Vance Joseph em Denver, então acredito que se fosse para apostar, foi um bom movimento, sabe? Foi um bom movimento, acredito eu. Essa contratação do Jim Leonard, apesar de ter que se reinventar aí, né? Talvez ter que se reinventar na defesa, mas nominalmente falando, né? Peça por peça. Mas, de qualquer forma, ele tem um potencial e tanto aí nas mãos. E ele tem o draft do ano passado, né? Que foi praticamente defensivo e a gente usou só o John Walker, vamos dizer assim, e o TJ Sanders um pouco, que despontaram, né? Como que é o nome do jovem lá, o careca lá, que se machucou. O Landon Jackson. Landon Jackson, né? Que tinha Landon Jackson se machucou. Ele se machucou. Dorian O Strong se Dorian machucou, não sabe Strong se se volta. machucou. Aí Tem o Jordan Hancock. Jordan Hancock, né? Que tava jogando ali, alternando. Então, a gente tem aí um capital de draft com baixo custo do ano passado. Tem lógico, o Maxwell Harrison, né? Que se machucou também, infelizmente. Então, assim, nossa defesa foi muito baleada esse ano, né? Então, eu acho que ele vai ter bastante trabalho aí em saber utilizar tudo que a gente tem e pensando aí nas adições de off-season aí, possível capital de draft. Eu acho que esse ano o draft vai ser mais voltado um pouquinho aí para algumas posições específicas da defesa, mas eu acho que a gente vai para o ataque. De qualquer forma, tem bastante gente para ele trabalhar, hein? E ele tem bastante para observar também, porque, por exemplo, o Matt Milano já sem contrato, né? Trey Davis White, que jogou bem, né? Também termina. Jordan Poyer, né? Ainda tá o Joey Taylor Rapp, Bosa né? também. Então, sim, também tem muito jogador indo para frente, né? Avaliar, ver como ele vai avaliar cada peça nesse elenco. Cara, o Leonard vai ter bastante trabalho nessa off-season. Infelizmente ele foi vai ter trabalho. contratado agora, né? Para ele E assim, logo se preparando. eu acho que a mensagem, né, da contratação de Brandon Beane e Pegula para ele foi: cara, o negócio é o seguinte, fala que você vai pegar o quarterback dos caras. Fala isso, por favor. Né? Pelo amor de Deus, fala que você vai ser agressivo.
a gente precisa dessa esperança aí, porque não adianta ele chegar falando que vai se cadenciar, esse tipo de coisa, porque a torcida não ia comprar de jeito nenhum. Então, eu acho que ele teve aí uma certa orientação também para poder dar essa entrevista aí. Ele precisava É isso. falar o que a gente Faz, quer ouvir. faz, faz o simples. Faz o simples. Vai lá, joga pra galera, fala que vai ser agressivo, quase a torcida vai à loucura, irmão. Então, tá beleza. Não crie polêmicas na entrevista de primeira, então excelente. Excelente. Então, é muito por aí. As escolhas do Buffalo Bills nessa temporada, as escolhas de Joe Brady para compor essa comissão técnica dele de Pete Carmichael e Jim Leonard. O Eric, o senhor quer fazer mais algum comentário a respeito dessa contratação? Não, o Jim Leonard é só aguardar e vamos esperar e ver o que vai acontecer. Ficar nessa ansiedade aí de off-season mesmo. É isso. Uma ansiedade diferente, né? Porque é a primeira Cara, é vez bem em diferente. anos a gente vai ter. Porque assim, nas últimas seasons a ansiedade era: caramba, vamos voltar a ver o time. Beleza, ponto. Agora é: caramba, Bom, vamos voltar a ver como vem esse time. Sabe? Então, é uma isso é boa uma é uma boa ansiedade. analogia, pensando em como o torcedor americano, pensa sobre isso, né, porque os times americanos de forma geral, né, das ligas, eles não têm essa cultura de alteração de staff, né, de ficar trocando de técnico o tempo inteiro, igual a gente tem no futebol. Pra gente, teoricamente, é comum, você vê aí, a cada 5 anos você ter 5 técnicos diferentes. Então, é diferente para a gente aqui, né, como torcedor de longe, mas tendo um background do futebol, de saber que é possível essas trocas e fica na expectativa de como é que o time vai jogar. Agora, para os caras lá, deve ser algo bem mais, uma ansiedade bem mais impactante, assim, puxa vida, do nada, 10 anos de um cara aí, agora vamos ver, vai ser totalmente diferente, ou vai ser igual, ou não vai dar certo, sabe? Deve ser uma expectativa bem diferente, analisando o ponto de vista do torcedor americano. É isso. Bem, ser bem curioso ver como eles vão agir. É isso aí, Eric Henrique. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Tamo junto, até a próxima. Valeu você, Celião. A gente não entrou em detalhes, né? Por exemplo, só para o último comentário aqui, eu acabei esquecendo, né? A gente teve o coordenador de Special Teams, né? Que foi contratado, o Jeff Rogers. Special Teams não tem muito o que falar, é só não fazerem cacas durante o É, jogo, né? Não, e bloquear na hora certa, então é só uma expectativa aí. E teve uma contratação que foi bem falada, né, que é o coordenador de quarterback, né, que é o Bo Hardgree. O pessoal tá falando bem dele aí, tem 41 anos, vai trazer uma boa bagagem aí para ver se ajuda o Josh Allen nas leituras. Fiquei interessado nessas posições mais específicas. Lógico que a gente não precisa entrar em todas elas, mas para quem aí tiver interesse e quiser pesquisar, são posições importantes. O próprio Brady vem de ser um coordenador de quarterbacks, né? Antes de virar offensive coach e agora head coach. Então, acompanhe aí esses nomes porque podem surgir no futuro. Mas é isso, Celião. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Falar de Bills é sempre legal. Eu gosto de fazer essas pesquisas e uma experiência nova, né? Geralmente a gente fica aí só criticando a comissão técnica, agora a gente fica aí nessa expectativa de como é que vai acontecer. Vamos torcer é, para a off-season ser movimentada positivamente para a gente no quesito de jogadores e torcer para que dê tudo certo. Valeu é mesmo, Celião. isso. É isso, porque assim vai ter trabalho nessa off-season. Vai. Muita gente para sair,
muita gente free agent, sem dinheiro, né? Estamos ficando Vai nisso. aumentar o cap. Vai aumentar o cap. Mas vai aumentar o cap, que só rapidamente um comentário, né, breve sobre o cap, que, cara, o cap de 2022, 21 pro desse ano aumentou basicamente 100 milhões, irmão. E É milhões. algo inacreditável. Então, assim, o contrato do Josh Allen de 60 milhões é muito pesado. Irmão, daqui a 3 anos não vai ser mais. Relaxa. Já era. Relaxa. Tem gente já falando pra pegar essa diferença de cap aí e já jogar na mão do Justin Jefferson e falando, vem pra cá. Tó esse cap de diferença aí, a gente se vira com o que tem. É isso. Ô, Eric, tamo junto, viu? Valeu, até a próxima. Obrigado demais. Pra você que nos assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal. Grande abraço, Go Bills e até a próxima.